do máximo. Ainda tem isso também. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 9 de outubro de 2010, sábado. O verbete é 1716. 4 páginas, 43 logias ou sessões e 9 máximos. O título do verbete, Parceria Pedagógica. A especialidade, Reeducaciologia. Definição. A parceria pedagógica é a reunião de consciências afins para alcançar o objetivo comum de ensinar ou ministrar a educação no contexto didático da reeducação consciencial ou da inteligência evolutiva multidimensional. As aquisições evoluídas nas práticas laborativas no holopensene da educação. Os grupos de estudos e pesquisas. O fato de toda consciência em tese ser cobaia, estudante e professor em relação a outras consciências. As coautorias nas megagescons escritas. A produção grupal dos esclarecimentos evolutivos. As equipes de trabalho coesas. As afinidades eletivas. As consciências do mesmo nível do grupo evolutivo. A importância dos artefatos do saber na aprendizagem dos saberes evolutivos. Eu li aqui só 5 linhas da patologia, que tem mais de 20 linhas. Agora, na remissiologia, nós temos 15 itens, nós destacamos. Desbarbarização da humanidade. Escala das prioridades evolutivas. Tentáculo duplista. Radicação vitalícia na cognópolis. E reeducação social. Agora, frase enfática. A parceria pedagógica potencializa o aprendizado dos parceiros em múltiplas disciplinas, seja quanto aos fatos intrafísicos simples ou aos parafatos envolvendo a multidimensionalidade. Você participa de alguma parceria pedagógica? Como se posiciona quanto a tal assunto evolutivo? A parceria pedagógica entra também, de fato, seriamente, no processo da Max Proex, né? Agora, pergunta. Uma grande parte dos colegas da categoria profissional a qual pertenço, que são os bancários, está em greve, reivindicando aumento salarial e principalmente fim do abuso e do assédio moral dos banqueiros. Aderir à greve seria anticosmoético, visto que as reivindicações são justas e é necessário um posicionamento. Sinto que alguns estão em cima do muro, apanhando quieto, com o rabo entre as pernas e com medo de se posicionar. Olha, a greve existe dentro do processo democrático. Está declarada e ela é considerada pela jurisprudência como sendo justa. Não tem nada da pessoa participar. Faz parte do serviço, é a democracia. O cidadão tem direito ao processo de greve, desde que ela seja justa. Essa greve parece que foi decretada como justa, né? Foi aceita como justa essa dos bancários. Apesar de toda a minha teoria linda, a Melinha ainda me ataca, por eu não conseguir colocar tudo isso que crio no meu laptop na prática, teaticamente. Pelo que você me conhece, onde estou errando mais basicamente na minha anamnese? Eu acho que você falta ainda entrar em detalhes na sua auto-organização. Se você colocar mais disciplina um pouco nos detalhes, falta detalhismo isso aí. Você vai conseguir superar isso tudo. Anote as coisas para melhorar o nível do seu detalhismo. Isso vai ajudar a sua auto-organização. Não consigo entender as palavras apriorismo e ludismo para poder relacionar com arte, sexo e drogas. Hoje vi algo sobre racionalismo na aula de filosofia que o professor comentou algo sobre apriorismo, que depende dos sentidos,
mas ainda não consegui relacionar. Pode me dar uma mão? O problema todo é o seguinte, aqui, ó, o que interessa é você entender que apriorismo é uma ideia que a pessoa tem, que ela está guardando com ela e que ela usa naquela hora. Isso é que dá apriorismo. Agora, se uma pessoa só fica com isso, ela entra num processo cronicificado que chama apriorismose. Ela então fica estagnada, ela não recebe a coisa nova. Ela é neofóbica. Ela não quer saber de neofilia, de ideias novas. Quem está com muito apriorismo, quer dizer, com a ideia fixada, a pessoa não quer saber de ideia nova. Então, isso é que é o apriorismo, a parte boa e a parte ruim. Agora, nós todos temos apriorismo. Por quê? Aquilo que você conhece, você vai guardando, você retém, a sua memória retém aquilo. Há uma conservação e manutenção da cognição, do conhecimento. Isso é apriorismo. Agora, o problema é não deixar que o apriorismo fossilize o ego. Entende? Que fica estagnado. A pessoa fica, então, carunchada, oxidada, enferrujada, carcomida, estiolada. Preciso falar mais? Não. Agora, tem também ludismo. Ludismo é o processo da pessoa se divertir, é o lazer, é o entretenimento, é o passatempo. Pode ser também tomado como jogo, como esporte, etc. Jogo e esporte, eles são primos. Então, isso tudo tem que ver. Agora, o processo todo é o seguinte, na questão do ludismo, você está falando arte, sexo e droga, isso aí é patológico. Principalmente o processo de sexo excessivo, ou aquele que não satisfaz, ou promíscuo, e as drogas pesadas ou leves que fazem mal. Agora, a arte é uma brincadeirinha de menino, pode ajudar, às vezes não é negativo, é um passatempo. Agora, sexo é passatempo também até um certo ponto. Agora, a droga, me perdoa o mau jeito, não é jamais passatempo, nunca. É mesmo patologia, é doença, é transtorno, é problema. Outro, só para registro estatístico seu. Depois que comecei a ver as tertúlias, minha vida mudou. Descobri que o meu maior problema era de alto assédio. Dormia mal, pensava besteiras. Hoje sinto melhor e percebo que já dou outro rumo à minha vida. E o mais incrível, sem fazer força. Imagine o senhor quando começar a escrever o livro e os verbetes. Abraço a todos. Em janeiro apareço por aí. O nome do nosso amigo aqui é Alain. Alain. Quer dizer, ele está lá. Ele vem ficar Alain aqui. Tá certo? Isso é para vocês não esquecerem o nome. A gente tem que fazer, às vezes, né, um jogo de palavras do nome próprio, para a pessoa não esquecer. Esse é o Alain. Quando ele chegar, eu quero que vocês tratem ele bem. Muito bem. Mas assim, coloque ele num nicho especial, do seu arte. Tá certo? É o Alain, que ele está falando muito bem aqui. E ele escreve bem. Eu quero ver esse livro. Quando ele chegar, vai assim, cadê o livro? Se eu falar com as pessoas, eu vou falar, cadê o verbete? Cadê o artigo? Quero ver, né? Outro aqui. Certamente, políticos e muitos funcionários públicos ocupam cargos com grande potencial para que a TARES e a TACOM sejam realizadas em grande escala. Estaria um bom prefeito que fez uma boa gestão e que influenciou positivamente a vida de centenas de milhares de pessoas, evoluindo mais que um cidadão comum que assistiu a algumas centenas de pessoas? O senhor poderia falar mais a respeito? Olha, aí depende do que é que foi feito e ver o saldo da ficha da pessoa. Uma boa parte do prefeito no Brasil está roubando o povo. Esses estão fazendo interprisão grupo carne. Agora, o prefeito que é bom, ele está fazendo um grande trabalho. Isso aí ele pode ir longe. Isso pode ter um grande saldo na ficha evolutiva dele. Outra aqui. Na página 30, detalhismo, tecnologia. Poderia dar exemplo de técnicas de viver evolutivamente? Aí é preciso dele ver a enciclopédia, né? Tudo quanto é técnica. Quantas técnicas nós temos? Nem eu sei atualmente quantas técnicas nós temos. Pois é, você não quer falar alguma coisa para ele? Seria bom.
Ele é aquele cara que eu falei para ele não ser boboca, por causa do nome dele. Para despertar, para ele acordar. Entende? A Conscienciologia tem, acho que a gente poderia até falar na casa das milhares de técnicas hoje. Mas duas que poderiam ser destacadas aí em relação a técnicas de viver, uma é a INVEX, a técnica da inversão existencial, que a pessoa já desde a mocidade, desde a juventude, já prioriza o processo evolutivo, principalmente através da assistência, e, consequentemente, a sua programação existencial. Então, ela não espera estar aposentada, estar com uma estrutura ainda maior na vida, para poder se dedicar à assistência de ponta aos outros. E outra técnica também é a técnica da reciclagem existencial, cuja proposta a pessoa, aí normalmente já numa idade mais avançada, quando já assumiu uma série de compromissos, ela então faz uma renovação da vida dela para priorizar a evolução. Então essas são duas técnicas aí que poderiam ser destacadas. Em relação à INVEX, a inversão existencial, existe hoje uma instituição focada nisso, que é a Assinvex. E em relação à Ressex, existe o grupo, o Colégio Invisível dos Reciclantes, e a professora Marta Ramiro, que estuda esse tema. Eu queria mostrar para vocês que tem essa revista nas bancas, é dessa semana. O problema é que é um mundo estranho para quem é louco por curiosidade. Se aqui não tem nenhum louco por curiosidade, não deve procurar a revista. Se tem algum louco por curiosidade, é bom ver a revista. Essa revista, essa edição, é dedicada ao papo com o além. Por incrível que pareça, eu estou nela. Aqui está na página 21. Esse cara branco que está aqui, ó, é o Zéfiro. Eles é que fizeram, não sou eu, está escrito aqui. Está aqui falando, fé nos mortos. A fundação da doutrina espírita se deve ao contato de um educador francês com o mundo dos mortos. Hippolyte Lyon, de Elisard Rivail, já ouviu falar dele? Foi esse sujeito, um curioso sobre os fenômenos das mesas girantes, que em 1857 publicou um livro de espíritos sob o pseudônimo de Allan Kardec. Segundo a sua própria explicação, o nome alternativo foi adotado depois que o espírito que se identificava como Zéfiro, palavra que significa vento suave ou vento do oeste, disse que Rivail era a reencarnação de um antigo sacerdote chamado Allan Kardec. Era dos druidas, ou druidas, como eles gostam de falar, do druidismo. Agora, ó, aqui o Zéfiro está dando uma de mão com energia na cabeça do Kardec. Você está entendendo? Você está vendo? A gente, querendo ou não, aparece em todas. Entendeu? Isso é na página 21. Agora, eu trouxe a revista, não foi por causa disso, não. Isso aqui, eu estava esperando que o Hernandes estivesse aqui, que é para o laboratório de ectoplasmia, eles verem essas ferramentas que estão usando aqui. Luz estroboscópica, luz negra, geradores eletrostáticos, amplificadores de áudio, gerador de números aleatórios. Isso tudo estão usando hoje. E tem aqui uma boa caça-fantasma na vida real. Isso aqui é o aspecto mais sério da revista. Seria bom, eu quero ficar com essa revista aqui, porque eu quero ainda ler umas coisas. Mas seria bom a turma lá, no laboratório de ectoplasmia, pegar essa revista na banca. É o caso de arranjar mais para a turma ver. Tá certo? Você olha então para o Hernandes. Quem é? Você é da turma de lá? Quem é que é? Quem é que é lá do laboratório de ectoplasmia? É você, né? Então compra essa revista, O Mundo Estranho dessa semana, que lá tem os dados, seria bom ver. Ali tem aparelho que seria bom usar. Tá certo? Agora, gente, já que eu estou falando todo esse negócio, até de Zéfiro aqui hoje, que está aparecendo, eu queria falar um negócio que o Artiaga, meu amigo lá de Los Angeles, deu para a Mercedinha, e ela trouxe aqui a caixa de paradoxo. Essa caixa de paradoxo é muito bacaninha, para a pessoa ver os processos de ilusões de ótica e outras coisas mais. E essa aqui é a maior que tem. De tudo que eu já vi, essa é a maior. Na minha infância, eu fiz muitos desses negócios de paradoxo na base de desenho, cada história em quadrinho. Então, você faz uma paisagem e coloca 3 jaguares lá no meio, para a pessoa achar. Isso é um jeito. Outra coisa, você escreve no papel e depois você chega na luz, você vê o contrário do que está lá do lado.
Anverso e reverso é diferente. É justamente isso aqui. Então, você veja bem. Aqui, ó, tá. Uma mulher, uma cara de um jeito, você vira, aparece outra cara. Agora, melhor não é isso. Melhor é esse aqui, ó. Tá uma mulher de um jeito, aí você vira um cavalo. Isso é perfeito do ponto de vista da realidade, da parapsicosfera. Agora, o pior da história não é isso, não. O pior da história é esse aqui. E são os dois quando estão casando, tá certo? Ó, lua de mel. Aí, lua de fel. É a mesma situação, tá entendendo? É uma perfeição isso aqui. Agora, esse aqui já tem detalhes que a pessoa tem que saber. Vocês olham que o meu nariz, ele tem uma entradinha aqui, ó. Isso é da minha, os Vieiras, a maioria deles tinha a parte, mas era da minha mãe. Tem uma cova na ponta aqui, tá certo? Agora, o que é que se passa? Tem gente que abusa disso, né? Esse aqui, então, fez uma cara que tem uma opção de coisa. E a covinha no nariz é a bunda da pessoa. Olha lá, o bumbum. É uma perfeição o negócio, é muito bem feito. Agora, outra coisa. Aqui, a pessoa mandou esse processo como sendo um buquê de flores, tá certo? E envolveu a cara do povo todo. Tá o homem, a mulher e o filho, tá tudo aí dentro. Está entendendo? Isso tudo são as coisas interessantes para a pessoa ver o problema das ilusões de ótica. Olha, aqui, ó, tá a mulher, aqui está o homem e o menininho está aqui o filho. A cara, a fisionomia. A perfeição. Agora, outra coisa também é o seguinte. Aqui é assim, um portão cheio de problemas e cheio de gente, de tudo quanto é jeito. Tem cara de tudo quanto é gente no meio da paisagem. Agora, esse outro aqui é o pior deles. É o amor de Pierrot. Então vocês olham, aqui ó, está o casal, mas ao mesmo tempo há uma carteira. Vocês estão entendendo? Mas tudo tinha cartão postal que eles mandavam, é da época da Belle Époque. A Belle Époque isso era clássico. Agora, outra coisa também, aqui tem uma paisagem, daquelas antigas, olha aí como é que ela era. Ó. Agora, se você olhar, tem uma pessoa lá deitada. É isso que eles já tentaram fazer com o Rio de Janeiro. Tem uma revista dessa semana que está lá mostrando o cara deitado lá no Rio, como é que é. Começa lá pelo Pão de Açúcar, etc. Agora, aqui é o Napoleão. Napoleão, eles fizeram muita caricatura desse jeito com ele. Então, aqui ó, tem a caricatura de tudo quanto é coisa negativa em torno dele. Tem a garra, os processos todos, cada um pior do que o outro. Aqui tem ele e as campanhas dele, tudo na cara dele, ó, tudo desenhado pelos fatos que aconteceram. Agora aqui, ó, esse aqui que é o clássico de criança. Aqui está a babá com as crianças nadando. Então eles querem saber onde é que está a mãe. A mãe está aqui, ó. É só olhar. Aqui a mãe, ó, na ponta do meu dedo. Está vendo a cara na água? Então isso é muito difícil de fazer. Hoje as revistas já não trazem muito mais isso. Por quê? Eu acho que dá muito trabalho para os desenhistas não querem ter. Não. E outra coisa, é muito difícil. Eu cheguei a fazer opção de coisa dessa. Agora aqui, ó, muitos dos artistas, inclusive esses pintores, etc., que fizeram aquele negócio da escada, que você chega no lugar, o negócio muda, etc., tal, eles também fizeram isso aqui. Ó. Isso aqui que é um clássico, e esse é oriental. O negócio é mais sério, do Oriente. Esse aqui é mais do Japão. Mas o caso é o seguinte, é um monte de menino. Na verdade, são 5 crianças que aparecem 8. São 8. No entanto, são 5. São 5 corpos com 8 crianças. Você está entendendo como é que é? Agora, esse aqui, esse é muito bom, muito bem feito. Pelo seguinte, aqui está escrito, olha, presta atenção.
The end. Certo? Ó. The end. Quer dizer, o fim. Agora, olha para cá. Passou. Você está entendendo? Esse é muito perfeito. Ele é perfeitíssimo. Puzzle. Quer dizer, o quebra-cabeça. Agora, o melhor da história também é esse cara aqui. Primeiro, ele está morrendo de susto. Vocês estão entendendo aqui embaixo? Agora, você vira. Não tem nada de susto mais. Então, esses que são os processos da criança. Agora, o melhor da história não é isso, não. O melhor da história é esse aqui, ó. Esse tem o sapato e os pés da dona. Tá certo? Agora, você colocando o nariz aonde tem a estrela, que é isso aqui, ó, na mesma hora o sapato junta no pé. Ela calça. Não, você nunca viu isso? Isso aqui é dos mais bem feitos, mais exatinho que tem. Põe o nariz. Ela calça o sapato. Quando chega perto. Agora, outra coisa. Aqui é os problemas de fantasma, mas eles não colocam fantasma, eles põem como sendo a sombra. É a sombra de Napoleão. Primeiro, tem o túmulo dele e ele aparece no meio das árvores. Aqui, ó. Vocês estão entendendo? Olha lá, ele fica olhando para o túmulo. Esse é perfeito. Isso aqui é... Eles escolheram o negócio, é clássico. Né? Agora, aqui outra coisa. Vocês estão vendo aqui Napoleão fazendo o regimento, olhando o regimento. Mas se você vira, ele está na praia. É o mesmo, não muda nada. O desenho dele é o mesmo. Então, com gente e sem gente. Agora, outra coisa também é o seguinte. Isso aqui, observa bem essas duas caretas aí embaixo. Tá certo? Agora veja. Esse, você vê os traços pequenininhos, o que é que não faz? São coisa à toa. Agora, o pior é esse aqui. Aqui. Muda, é uma paisagem. O cara virou uma paisagem. E por aí vai. Agora, um que o povo gostava muito é desse tipo aqui. Mas esse tem que fixar. Esse aí você pode fixar. O problema é o seguinte. A dona está com os olhos fechados, cerrados, a pálpebra cerrada. Você olha direito que ela olha para você. Quer ver? Olha. Aí tem que fixar. Está vendo que ela está olhando para você? Agora, esses são os perfeitos. Isso aqui é dos mais difíceis que tem. Ó. Geralmente eles fazem tipo pintura, ou tipo, sabe, alguma coisa com tinta, porque não dá para fazer só de linhas, não. Entende? Esse é perfeito, isso aqui é clássico. Agora, outra coisa, isso aqui é problema dos chineses. Tem uma série de chineses em todo o mundo, por isso que eles falavam, né, que tem chinês demais. Nessa época eles já falavam nisso. Agora, você roda, os chineses começam a desaparecer. A hora que roda aqui, tem que rodar. Você está entendendo? É só rodar, eles somem. Conforme os chineses, eles somem. No entanto, ele certinho, aparece todos os chineses em torno do mundo inteiro. Agora, por aí, é o seguinte, isso aqui, ó, é que era a coisa assim mais romântica que havia. Então, se mandava um cartão desse aqui, o cara mandava para a dona. Então, é só esse lado aqui. Agora, a hora que você olha para a luz, ele está beijando a moça. Tem que olhar contra a luz. Ele está beijando a moça. Agora, ele está beijando a moça e a dona está do outro lado, atrás. Está danada a vida com o beijo. Entendeu? Então, isso é a caixa paradoxal, a caixa de paradoxo. Eu escolhi alguns. Isso aqui é a metade do material. Aí tem folheto explicando como é que é isso, de que modo que é e tal. Essa caixa é fora de série. Entende? Eu ainda quero examinar algumas coisas disso aqui. Há muito tempo que eu não via nenhuma dessas. Essa aqui é a melhor que tem. É. Aí tem até o local onde tem endereço, tal, como é que faz, tal. Você se interessa por isso? O Luiz, ele gosta. Olha, aí tem um cartão que tem endereço. Está no fundo de tudo. Tira tudo uma vez.
Não, eu não sei se está aí. Eu acho que é melhor num cartão que está solto. Está escrevendo tudo. De modo que a parceria pedagógica, eu estou fazendo uma parceria pedagógica com vocês em matéria de coisa engraçada, diferente, vamos dizer, um pouco esquisitinha, exótica, abstrusa, não é isso? E outros nomes que aí vocês vão arranjar. Oswaldo, são os brinquedos criativos que as crianças hoje não têm mais acesso, né? Aquele álbum também de troca, que você tinha a cabeça de uma pessoa, o corpo de outra. Eles não estão fazendo também mais. Não tem, a gente não vê agora, mais. Isso é porque está dando muito trabalho, e os desenhistas modernos não querem não, ter eles trabalho. Consideram eles arranjaram assim, um monte de aparelho. Com essa então, com esses aparelhos, eles não têm trabalho de criatividade. E também a questão da superexcitação. Hoje, como as réus estão aí, é preciso tudo ser massificado. Até aquele filme A Fábrica de Chocolate, que a primeira edição era bonita, as primeiras, né, os primeiros filmes. Hoje, em vez de ter assim um umpa-lumpa daquele, tem 800 milhões de umpa-lumpas, tudo no computador. Então, tudo é saturado. Todos os filmes são hipersaturados por causa da anestesia da sensibilidade das pessoas. E não tem clima para uma coisa como essa, que mexe com a criatividade. Para criança e gente adolescente, isso aqui é muito chamativo. Os brinquedos eram simplesmente sensacionais. É muito chamativo, porque prende, faz a pessoa raciocinar. Isso é processo mental soma, você sabe, certo? Sim. Escuta, eu não vou. Depois a André vai te falar. Nem hoje, nem amanhã. Tudo certo. Agora aqui. Estou em dúvida sobre meu emprego. Não estou conseguindo me adaptar ao serviço público burocrático. Estou em desvio de função. Meu cargo é técnico, mas estou desempenhando função de analista financeiro, função para a qual não possuo capacitação nem interesse. O holopensene do local é terrível. Não aceitam sugestões, não se posicionam e não admitem mudanças. A princípio, já que tinha abandonado a música, tinha planejado ficar nesse local até terminar a faculdade. E a partir daí trabalhar na área de saúde. Estou frustrada porque trabalhei muito por esse serviço. Se pedir exoneração, meu marido até pode me bancar, mas eu não terei independência financeira. Será que não estou sendo forte o suficiente para superar as barreiras que se apresentam? Principalmente por ser portadora de TDAH? Ou realmente o melhor seria me afastar desse local? Olha, entre o local e seu marido, é melhor o seu marido. O negócio é esse. Escuta, eu deixei isso aqui, vê se existem essas palavras para mim, ou pelo menos uma delas. Tá? Obrigado. O holopensene de uma consim afeta diretamente o holopensene de uma consciex? Ele produz o mesmo efeito que produzia entre duas consins? Olha, aí depende da sideração, ou seja, da influência do holopensene sobre a consciência. Se aquele holopensene é muito, vamos dizer, enraizado, sério, envolvente, ele é intenso, tem muita intensidade de afinidade com a consciência, seja ela consim ou consciex, o holopensene influi. Então o problema todo é esse. Aí o problema não é se é com uma consim ou com uma consciex. O processo é o seguinte: o que é que a consciência tem do ponto de vista de rapport, de afinidade, de empatia com esse holopensene? Isso é que dá a diferença. Tenho comentado sobre a conscienciologia no ambiente de trabalho e um dos colegas me procurou reservadamente para dizer que, de alguma forma, meus comentários o têm influenciado. Ele voltou a ter sonhos com uma pessoa que pensa ser ele mesmo, mas com uma aparência diferente da sua atual. É como se fosse um daqueles personagens que aparecem em filmes bárbaros. Aparece sempre com facões, escudos e fisicamente muito alto e forte. Ora é negro, ora tem a pele mais clara. Ele está muito assustado e diz que nunca teve coragem de comentar esses sonhos com ninguém, pois tem medo de ser considerado doido. Tem receio de confundir a realidade com os sonhos, pois tudo lhe parece muito real. Qual a melhor forma de orientá-lo? Olha, seria bom você dar uns livros para ele estudar, processo de retrocognição,
e o problema da Seriex, para ele entender o que é que se passa com ele realmente. E outra coisa, ele vê se esse caso dele é só ele ou se ele tem acompanhante. Acompanhante, no caso, às vezes, pode ser um assediador ou mais de um. Depende do que é. Agora, para isso, ele tem que verificar o cenário, como é o enredo da situação, o que está acontecendo com ele, etc. Tal. Para isso, é bom estudar um pouco de retrocognição. Nos nossos livros, nós dispomos alguma coisa disso. O projeciologia também, a gente fala muita coisa sobre isso. Tem que ver alguma coisa sobre memória e holomnemônica, né? Memória quádrupla. Tem até isso lá, a gente está falando lá. Também se especifica muito isso. Estou lendo o livro Outra Noite de Aran e encontrei muitos traços de nossa comunidade conscienciológica cosmoética internacional, só que de maneira ultrapassada e com muitas orientações de dia cego em suas práticas. Então não é, né? É citada, inclusive, manobra de energia similar com a mobilização básica de energias. O professor conhece esse livro e esse grupo, parece que viveram em 1600 na Inglaterra. Não, um dia desse alguém perguntou aqui sobre isso. A gente sabe isso aí, mas está tudo superado. Agora, muita coisa dessa deve vir porque os medievalescos estão arrumando, estão aí. Aqueles que não ressomaram, estão ressomando. No mês passado, completei um ano de conscienciologia. Antes desse período, eu bebia cerveja dia sim, dia não, e fumava uma carteira de cigarro por dia. Já faz uns 10 meses que larguei os 2 vícios, mas minha esposa ainda está nessa. Estou me organizando para começar a minha tenese em janeiro. O senhor acha que a minha tenese vai ajudar minha esposa a sair dessa situação? De qualquer maneira, vai ajudar. Né? Vejo que ela tenta, mas não consegue parar de fumar e beber. O senhor tem alguma dica para me dar? Sim. Chega para ela e fala que ela devia ficar internada uma temporada no spa especializado. Eu garanto que ela vai melhorar. Que aí mata os 2 coelhos simultaneamente, né? Se é o caso de matar os coelhos. Mas aí, no caso, seria isso. Mata o cigarro e mata o álcool. Ajuda, resolve simultaneamente. Uma internação para resolver um vício é alguma coisa. Para resolver 2, ele pode pagar dobrado. Tá? Fui 2 vezes ao CAEC e, embora precisasse muito, não consegui falar com o senhor. Penso que a razão pela qual não pude lhe falar é algo muito estranho e certamente proveniente de outra vida. Quando vejo o senhor pessoalmente, fico apavorado. Assim, minhas garras estão enormes. Essa semana eu já comi 21 crianças. Não é isso? Quando vejo o senhor pessoalmente, fico apavorado e com medo irracional. Acho que fui uma cortesã francesa no século XVI. O que o senhor acha? Ô, Mago, você tem que resolver esse problema. O problema é da sua área. Aqui temos vários? É da sua área. Bem-vinda a bordo. Bem-vinda a bordo. Só você? Welcome to the club. Temos companhia, temos companhia. Welcome to the club. No caso aí, tudo é isso. Agora, veja, eu não falo para vocês, tem gente que morre no medo de mim. Agora, ultimamente, eu tenho comido só 21 crianças por dia. Eu diminuí a minha safra, sabe? Então, com isso, eu acho que as coisas têm melhorado, né? Eu não estou tão assim. Outra coisa, não estou com aquela superbactéria que está dando em Brasília, não estive em Brasília. Então, qual é o problema? Vocês viram que a superbactéria de Brasília está brava, né? Estão falando muito disso. De modo, eu também não fiz aquele buraco lá no Chile para os trabalhadores ficarem encerrados. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem uma opção de coisa aí que não tem nada a ver com isso. Valdo, eu já ouvi de outras pessoas essa mesma colocação. Dizer que não consegue chegar perto de você, que agora, tem medo, que treme, que não sei. Falando para essa pessoa e para os outros meus amigos do passado, isso tudo é gente do passado nosso. Eu quero dizer o seguinte: às vezes o problema do medo está na pessoa que está medrando, que está com medo. Por quê? Tem alguma culpa, autoculpa escondida. Aquela peça, aquele quarto, que só ela tem a chave, que não pode falar, que ninguém sabe o que se passa. Então, isso aí eu preciso ver. Me colocam na berlinda numa condição que eu não tenho diretamente nada que ver com esse peixe.
Há uma transferência clara, psicológica, patológica, doentia, nosográfica, violenta. Há um transtorno aí de identidade nessa história. Isso tudo precisa ser estudado. Valdo, outro dia você falou alguma coisa desse pessoal que tem medo. Eu perguntei sobre o passado, mas eu não entendi bem. Esse pessoal que foi assediador, tem medo porque vai chegar perto de mim. E eu, às vezes, posso falar umas cocitas mais sobre a realidade da pessoa, nesta ou noutra vida, porque às vezes isso acontece. Eu não posso garantir nada disso, não está comigo. Se o amparador da pessoa vem, conversou com o meu amparador, e eles falam que eu devo falar, eu abro o jogo. É o medo da fratura exposta ali, né? É isso. Bom, às vezes é preciso. Aqui no ar. Você poderia explicar assim, as diretrizes básicas, assim, como que foi o início da parceria pedagógica que iniciou a Interlúdio? O caso é o seguinte, eles quando começaram a estudar o processo da Reulex, eles viram que tinha que eliminar uma série de povoações, aldeias, comunidades, distritos extrafísicos, baratosférico, violento. Ao mesmo tempo, em algum local desse, a hora que limpasse, que acabava aquele estigma paraambiental, ou, vamos dizer, do holopensene extrafísico, você está entendendo? Eles iam criar um outro holopensene positivo. Então, no meio disso, eles começaram já faz mais de uns 60 anos que esse negócio está sendo trabalhado violentamente. Então, o que é que se passa? Nesses locais que eu, por exemplo, saí muito na década de 60, de 70, e que a gente ia lá e levava energia, aquilo então limpava. É como se tivesse um DDT, entende? Para limpar o processo. Agora, muitos desses lugares foram limpos. E alguns deles já estão começando a funcionar como NECs avançadas para ajudar. Então, o que se passa? Se melhorar esses ambientes crostais, ou seja, crosta, terra, aquelas comunex que estão mais distantes da crosta da terra vão poder se aproximar. Você está entendendo? A Interlúdio já é uma comunex dessa de aproximação. Agora, o que se passa? Eles já fizeram a distrita nosso trabalho. Eles é que orientam algumas coisas nossas. Hoje mesmo eu estava escrevendo um novo verbete que eu falei nos processos das parabases. E eu relatei 7 parabases básicas, de modo geral, para as pessoas. Isso eu estava acrescentando num dos verbetes que nós já debatemos aqui sobre parabase. Tem um deles que a gente já falou. Então eu acrescentei um tópico com essas 7 parabases. Uma delas, por exemplo, é o FIEX. Outra é a paraprocedência da pessoa, a comunex de onde ela veio. A outra é as centrais extrafísicas que a pessoa, às vezes, consegue, através dos operadores, acessar. Outra é onde é que a pessoa teve contato e que ela viu alguma coisa numa parapsicoteca. Está vendo? E por aí vai. Ao todo são 7 que eu coloquei para expor isso aí. Uma delas, então, que eu falei lá das 7, é justamente a Interlúdio com referência a Cognópolis aqui. É o processo do cognopolitano, o contato que ele tem. Que isso aí é uma parabase para nós. Quando você teve aqui na década, acho que foi na década de 50, que você falou que o avião teve que descer aqui. Foi na década de 50 e 60. Já existia alguma coisa de Interlúdio iniciando aqui já? Não. O problema foi quando eu vim para cá, no aeroporto, quando eles falaram, eu falei assim, então você deslancha daí, que nós deslanchamos daqui. Aquele negócio que hoje eles falam em inglês, está na moda, startar. Então, starta daí que nós startamos daqui. Entende? Então, o processo todo é o deslanche. Agora, isso foi em 95.
A Interlúdio deve ter sido mexida a partir disso, a partir de 96. Agora veja, eles é que fizeram eu vir aqui, porque nós fomos, eu e a Graça, para uma reunião em Curitiba, mas não pudemos descer. Então tivemos que vir com o avião para cá. Então nós paramos no aeroporto para ver como é que ficava o tempo, para ver se voltava para Curitiba, o que ia fazer. Foi aí então que eles chegaram e falaram assim, olha, é aqui que você vai ficar. Pode ir pensando e tal. Eu já conhecia aqui antes, tal, sabia da história. E as diferenças pedagógicas, por exemplo, a Interlúdio, que é recente, igual o Pombal, que você falou que está ligado até a época do Egito, vem desde a época do Egito. O Pombal é coisa muito antiga. Ele é. Qual que é o que caracteriza cada um, assim, tem as suas peculiaridades? Assim? O Pombal, ele é especializado como se fosse um hospital específico das pessoas que já conseguem dominar a volitação. Então ele é muito antigo nisso. Agora, o processo da Interlúdio, não. É mais avançado. Já é da época da supercomunicação, etc. Tal. É a era dos serenões, a era da conscienciologia. Tudo é diferente. Aqui é mais avançado? Muito mais avançado, moderno, diferente. É a era da computação. Agora, o Pombal é coisa antiga. É muito antiga. E lá? Agora, pode ser que isso tudo eles vão reformular, né? Vamos ver como é que fica. Agora, o Pombal é muito forte devido ao processo da volitação, que é o processo do deslocamento da consciência. Né? Isso aí é seríssimo devido ao problema da vontade, a energia que ela tem. E lá não tem jeito. O acesso lá só é feito por volitação. Ninguém consegue chegar lá de outro modo. Agora, uma pessoa pode ir, se vai em um grupo volitativo, tem um líder que sustenta aquilo, que ele faz o encapsulamento e leva a pessoa numa bolha, ou as pessoas numa bolha. Mas tem jeito de chegar na Interlúdio sem ser por volitação? Na Interlúdio tem de tudo. Agora, para chegar e aguentar lá, precisa de ter infraestrutura. Senão a pessoa não aguenta ficar lá. Lá é mais difícil ficar do que no Pombal. Está do nível da... Tudo é um processo de atmosfera, ambiente. No caso, holopensene. A holopensenidade é mais avançada. Então não é o tempo que faz evoluir a Comunex, é mais não, é o tempo até um certo ponto, que agora que foi feita a Reorbex, é que eles mudaram. Agora veja, eu já estava estudando isso em 1100, né? 1100. Não é fácil. Nós estamos aí com muito tempo desse estudo. Existem outras Comunex já nessa linha da Interlúdio, já em outros lugares? Eu não sei atualmente. Quando eu dessomar, eu posso te responder, que eu vou examinar a opção por aí afora. Eu vou ver a parageografia. Isso é a parageografia. A parageografia nunca foi tão revolvida e mexida como nesses últimos 60 anos na Terra. Entende? Na página 30, Colegiologia, Colégio Invisível dos Reeducadores. Que personagens da história humana que o senhor conheça ou já teve acesso fariam parte desse colégio invisível? Quais são os principais que pautam esse tipo de colégio? Olha, o povo que é bom mesmo de educação deve estar nessa, né? Gente de alto nível. Eu penso, por exemplo, que um que está lá é o meu amigo, seu amigo. Qual que é o meu amigo que é amigo seu? Esse deve estar lá. Recentemente participei do curso SCP-3 na posição de doador. Durante alguns momentos do campo, meu corpo começou a tremer, principalmente na altura dos ombros. Relacionei isso com a exteriorização de energia para assistência. Nesse mês, após o curso e meus experimentos com energia, a minha situação ocorreu diversas vezes. Tentei relaxar o corpo para ver se os tremores param, mas eles continuam até cessarem sozinhos. Por que isso acontece? Porque os tremores vêm na altura dos ombros. Porque o soma se movimenta se as energias vêm do energossoma. Escuta, o soma sempre se movimenta porque as energias vêm do energossoma. Que isso? Que pergunta boba é essa última aqui? Não tem razão. É a energia que movimenta o processo. Todo impulso nervoso que tem no corpo é o processo da energia. Lá no fundo tem energia consciencial. Agora, o que está acontecendo com você é miocronia. Isso aí é porque você está começando a mexer no assunto.
você não é jejum, começando a engatinhar agora, isso tudo vai parar com o tempo. Agora, ó, mexa no estado vibracional para você avançar mais depressa, desenvolver, evoluir mais rápido. Isso aí vai desaparecer mais depressa também. Na Rússia da Guerra Fria, sabemos de inúmeros experimentos feitos com paranormais. Eu já pesquisei muito a respeito desse tema. Além das mortes de sapos, eles usavam energia acumulada nessas máquinas para parar o coração humano e manipular a pessoa mentalmente. Gostaria de saber se a Conscienciologia trabalha com a psicotrônica. Não, mas nós queremos trabalhar com o processo da ectoplasmia e com máquinas. Eu pergunto isso porque a psicotrônica ajuda muito no desenvolvimento parapsíquico, pois torna palpável a energia. Imagine usar esses recursos para o benefício das pessoas. Pense que seria extraordinário, pois acumulando energia na máquina, segundo a psicotrônica, você pode liberá-la, por exemplo, para uma cura imediata. Olha, eu acho isso aí bonitinho, muito bom, etc. tal. Mas que tal você superar a máquina? A sua consciência é superior a isso. Se nós começarmos a dar valor demais para a máquina, é a mesma coisa da muletaria. Daí a pouco a pessoa está fazendo prece, está usando cristal, está usando todas essas tolices infantis. Máquina, até um certo ponto, é uma tolice infantil também. Tem uma máquina que a gente já usa que não tem jeito de a gente desprezar, que é o corpo humano. Então, veja, nós vamos estudar isso aí, mas não dê tanto valor para isso, não. Outra coisa, eu quero te contar só o que aconteceu no Centro da Consciência Contínua. O cara chegou, passou, naquela ocasião, ele falou, faz 31 anos que eu trabalho com isso. Então, ele estudava os processos da psicotrônica. E ele trouxe um aparelhinho pequenininho desse tamanho, assim. E era cheio de ímãs, uma opção de coisa. E ele falou que aquilo conservava totalmente a energia. Então, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu penso que isso aqui pode ajudar o senhor, pode ser até mais forte que tudo que vocês fazem aqui. Eu falei assim, vocês acham? Então, a turma falou assim, ô Valdo, que tal? Trabalhei com ele. Aí eu joguei energia no aparelho e falei assim, faz o meu aparelho funcionar. O aparelho não funcionou. Agora, depois, ele vira e fala assim, mas vem cá, por que não funciona? O que tem? Não, ele vai funcionar, quer ver? Joguei energia, o aparelho funcionou, do jeito que eu queria. Então, é o processo de tirar e pôr. Aí eu virei para ele e falei assim, como é que você vai admitir máquina que não raciocina por si, nem tem energia própria? Ela não tem inteligência própria. Nós somos superior a isso. Agora, depois eu fui consolar o homem, que ele ficou muito desconsolado, porque 31 anos trabalhando com aquilo. Você está entendendo? E o negócio dele era sério. É justamente isso que eu estou falando, o negócio da psicotrônica. Isso foi lá em casa, muita gente viu. Foi na época que aquela vidente estava lá, a Lélia. É capaz de ter gente aqui que viu isso lá, o dia que esse homem esteve lá. Ele veio, um homem muito bem vestido, muito sério, bom. Eu depois consolei ele, dá tudo que eu pude para dizer. E falei com ele, ó, já que você agora já domina as máquinas, que tal agora você começar a dominar seu holossoma, que é uma máquina complexa, que a gente vê essa parte grossa que chama corpo humano. Começa a trabalhar com isso agora. Ele me olhou, espantado. Ficou por isso, eu nunca mais vi um. Agora, a turma que trouxe é gente da parapsicologia, você está entendendo? Estava estudando o processo da psicotrônica. Mas o que a gente vai fazer? O professor, poderia fazer uma pergunta à professora Malo? A professora Malo está aqui. Malo, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu sei que você tem feito uma parceria pedagógica muito importante aqui na Tríplice Fronteira, especialmente com o Paraguai. Você poderia nos informar como é que está essa situação atualmente? As parcerias que a gente desenvolve através desse programa chamado Parasociais, ela é de caráter espontâneo. Então, nós nunca fomos oferecer nada. É critério filosófico do nosso procedimento só atender a convites espontâneos. Por quê? Porque quando a gente chega lá, a gente vai falar do paradigma consciencial. Então, é muito importante que não seja de outra forma a não ser convite. Então, o nosso anfitrião sabe do que nós vamos falar. E, nesse caso, nós estivemos lá durante 4 anos atendendo os convites da Associação de Educadores. E desde a mudança política do Paraguai para o nosso bispo, o nosso novo presidente do Paraguai, que é bispo,
as coisas mudaram muito e a Associação de Educadores no Paraguai, ela cumpre um papel relativo ao Ministério da Educação. Ela que efetua os pagamentos aos docentes, ela que dá as diretrizes, é muito diferente de nós aqui. E eles seguem criteriosamente a política. E segundo a política local, atual, houve um desinteresse nesse nosso processo de esclarecimento lá. Não por nada, nunca aconteceu nenhum incidente, nunca houve qualquer dificuldade, porque nós saímos daqui com instruções muito claras. O professor Valdo mesmo orientou a gente bastante no sentido de compreender aquele povo na questão religiosa deles, na magia, que ele esclareceu muito a respeito disso, muita magia. E nós fomos muito habilidosos nesse sentido, nunca houve qualquer róstio, quer dizer, nunca houve nenhum roce, nunca houve um desentendimento. Mas a política desanimou a continuação dos trabalhos. Também depois daquela quantidade de filho que o Lugo teve, aquela confusão toda, a família aumentou muito lá. Então, parece que não havia muito interesse mais em dar continuidade. Em compensação, nós tivemos o mesmo convite do Peru e damos hoje, o trabalho está todo voltado para Lima, Chimbote e outras cidades, Trujillo, cidades que nos convidaram a dar continuidade a esse trabalho. Há uma parceria nesse sentido. Clareou? Aí, é bom que clareie para todo mundo. Tudo bem, mas agora, a respeito dessa abertura que se está dando em Peru, qual é os planos futuros? O que você tem na agenda? Eu pessoalmente não tenho nada. Minha agenda é uma agenda que segue critérios e parâmetros diferentes. Para onde vai o fluxo, nós vamos. Se houver um interesse de outro país, de outro convite, nós agora temos uma parceria bem interessante com a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Estamos fazendo o projeto de readaptação de servidores públicos afastados, por burnout, por outras enfermidades, por depressão. Nós fomos convidados a dar as palestras de reentrada desses servidores. Então, já vamos para a segunda. A primeira foi sobre automotivação, trabalho e lazer, com paradigma consciencial, e agora a próxima é síndrome de burnout, também com esse mesmo enfoque. Vai ser a professora Neide Lázaro, a médica, nossa colega do Rio de Janeiro, que vai atender. A fera. Está bem? Aqui, em polinomiologia, página 30, o senhor poderia aprofundar a questão, principalmente em relação ao significado de avisar. No contexto do polinômio, seria simplesmente informar com viés apenas conteudístico? Não, não é não. É no sentido mesmo de alertar. Aqui está falando o seguinte, o problema todo. Polinomiologia. O polinômio é avisar, instruir, treinar e habilitar. Avisar é o seguinte, às vezes é um alerta que a gente faz, do jeito que eu falo aqui. A pessoa pergunta alguma coisa, eu faço, não, você está com assédio, isso aí é assédio. Eu não estou apenas informando, eu às vezes estou alertando e falo, ó, cuidado, abre o olho, faz isso, faz aquilo. Então, o problema do polinômio, avisar, instruir, treinar e habilitar. É avisar mesmo, é alertar, despertar, mostrar o que é. Esclarecimento não é isso? A gente tem que falar. É a opinião que a gente vai dar. Fala assim, ó, no meu caso, a minha opinião, se fosse eu, se estivesse no seu lugar, aquela velha história que tudo equivale mais ou menos a uma coisa. Para a gente mostrar o que é. Então o problema, não vão fazer eufemismo, não. Nada disso, vão falar a verdade. Agora, veja, eu levo isso para o soco na cara, a fratura exposta devido à impacto-terapia, conforme o caso. Quando eu vejo, pode chegar até esse nível da impacto-terapia. Então, o problema é avisar mesmo, tá certo? O nome é esse, foi feito de propósito. O verbo foi usado. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Nada, pega aí. O senhor poderia falar mais sobre a interaciologia, interação trabalho pesquisístico, trabalho docente? Trabalho pesquisístico e trabalho docente. O problema todo é o seguinte, o problema da pesquisa é importantíssimo. Então, o ideal é todo professor e toda professora fazer investigação e pesquisa também, junto com a docência, junto com a classe, com a pedagogia. Só licionar o tempo todo, repetir aquilo que os outros já pesquisaram,
Não é o ideal nem sempre. O ideal é o professor ser pesquisador também. E depois ele se tornar escritor de artigo, verbete, livro, publicado. Isso também é importante. Então, é um conjunto de condições. Outra coisa, no início, o ideal também é que o professor faça itinerância, para ele se sentir fisicamente sozinho com os amparadores extrafísicos. Então, a docência itinerante, ela manda a Consim para outro patamar mais evoluído. Às vezes de uma maneira até rápida, porque muda tudo. Uma pessoa mora aqui em Foz, aí ela começa a fazer uma itinerância para um outro país, entende? Longe daqui. Aquilo ali ela tem que apelar para os conhecimentos, a vivência dela e os amparadores. Ela vai começar a ver a assistência. Todo professor itinerante tem mais assistência do que a média. Isso é uma regra. Então, isso aí também é muito importante caracterizar. Certo? E essa itinerância, ela entra dentro desse processo pesquisístico, porque até da auto-pesquisa, agora, né, por isso que o professor local deve ter o laptop, anotar as coisas todas que acontecem com ele, com calma, mesmo aquilo que ele não entenda. Uma das coisas mais sérias que nós temos que fazer é anotar aquilo que você não entendeu. Por quê? Isso tudo é ignorância da gente. Com o passar do tempo fica claro, aquilo esclarece, e você pode explicitar o que foi. Você já conhece, depois acumulando as experiências, as vivências. Entende? Então, viva o laptop. Tem que usar o notebook. Certo? Qual a sua opinião sobre a ciência quântica sendo uma ponte entre a ciência e o espiritual? Olha, eu acho que tem muita besteira nisso. Vocês estão forçando muito a barra. É bom você ver o que eu faço sobre eletronáutica. E dê um desconto nessas coisas. É muito bom, vamos fazer pesquisa, mas olha, um para lá, o outro para cá. É o PADD. É o PADD da cognição. As consciências que nessa vida estão envolvidas com a conscienciologia vieram do Pombal ou do interlúdio? Não, a maioria aqui apareceu, a maioria de os lugares mais diferentes possível. Alguns estiveram no Pombal. De interlúdio não tem ninguém aqui, porque interlúdio foi criado agora recente. Agora, os cursos interdiscípulos são realizados em várias comunidades. Extrafísico tem uma comunidade específica que estuda a conscienciologia. Não, eles são em diversos ambientes ou holopenseiros, extrafísicos, comunidades diferentes. Depende do que é que vão fazer. Até fora da Terra tem. São campi, quer dizer, uma condição, um campus aqui, o outro lá, o outro acolá. Campi, de tudo quanto é jeito, extrafísico, até fora da Terra. Pensa nisso. Professor, aqui a Rosa, página 29, patologia, a sexta linha, a prática pedagógica, fazendo um gancho com os ganchos didáticos expandidos pelos parceiros docentes. A pergunta é o seguinte, essa parceria na docência, até para dar uma aula, o senhor acha produtivo isso, por exemplo, uma aula pedagógica com dois professores? É importante isso aí, sim. Sempre ajuda. E outra coisa, aqui são os ganchos didáticos expandidos pelos parceiros docentes. Pois é, parceiro, no caso, é a duplologia. Os duplistas, por exemplo, um tem um gancho, o outro tem outro, um ajuda o outro. Pois é, entrar na hora certa, no tempo sempre certo, ajuda. Né? Está dentro do mesmo holopenseio. Sempre ajuda, né? Quanto mais enriquecer, melhor. Professor Valdo. Sim. B aqui em cima, primeira fileira, última fileira, quase. Nós estamos fazendo a qualificação docente, né? Temos aqui 14 alunos em qualificação docente, e nós recebemos uma tarefa de intervalo, que era observar o processo parapedagógico, né, da tertúlia. E eu achei interessante porque me veio, né, faça pergunta, para ajudar na interação aqui. Então, assim, que sugestões, né, a gente poderia dar para essa turma aqui que está fazendo qualificação docente, né, no sentido não só nós, né, todos os docentes da conscienciologia. Vocês lerem a primeira coisa, todos os verbetes que falam sobre tertuliano. É a série deles.
Inclusive tem aquele que tem mais detalhes, a técnica tertuliária. É um monte deles aí. Seria bom vocês verem isso, vocês têm uma ideia. Tem um deles que fala detalhes aqui da tertúlia. Esse seria bom ver, com calma. Para vocês terem ideia do que é que pode ver aqui. Uma pessoa chega aqui, se ela não olhar bem em detalhe, ela não vai entender nada do tertuliário. Aqui está cheio de correntes submarinas do ar, de tudo quanto é jeito. Agora, seria bom ela ver aquele verbete aí direitinho, o nome, e dar para ela, né? Ela ler. Agora, ó, procure, se você tem lá um processo de um dividir, um DVD, olha lá no Find, na procura lá, tertúlia, ou tertuliário, que aí você vai encontrar todos esses verbetes. São vários que a gente já falou sobre isso. Mas tem um que é detalhes do que acontece aqui dentro. Por que a pessoa sentou à esquerda ou à direita? Por que ela mudou hoje? Por que ela respondeu? Por que ela deixou de responder? Por que ela não participou? Por que no outro dia ela participou? Isso é importante. Esse é o migração. Isso é o migração intertertuliária. Ó, migração intertertuliária. Anota aí para você ver esse verbete. Migração intertertuliária. Esse aí vale a pena. Tem muita coisa, vai esclarecer tudo para vocês. É intratertuliária, quer dizer, dentro da tertúlia das práticas aqui do tertuliário. E no técnica tertuliária que o senhor fala todas essas dicas. A técnica tertuliária a gente mostra o que é. Chama técnica tertuliária. Professor, só para poder expandir para mim as ideias de curso intermissivo, você poderia falar como se dá essa parceria parapedagógica nos professores de cursos intermissivos? O curso intermissivo? O problema todo é o seguinte, é a mesma coisa, só que tem de uma condição mais avançada, né? A situação é a mesma, tudo é um processo de enriquecer a transmissão do conhecimento. O problema todo é esse. Agora, por exemplo, eles usam lá, colocam uma consciência, que seja boa de energia, e a outra que seja boa de mental soma, de discernimento. Então, junta a fome com a vontade de comer. Aí potencializam a dupla que está trabalhando seriamente. Extrafisicamente tem muito disso. Entende? Esse processo, por exemplo, de 2 consciências terapeutas, essa técnica, por exemplo, que é nossa, desde que foi feita a consciência terapia, o problema de fazer o ECP1 e o ECP2 com 2 epicons, isso tudo é de propósito. O problema de fazer, por exemplo, o acoplamentário com um que seja depois um coadjutor, isso tudo é o processo da dupla. Entende? Quem já estudou muito dupla evolutiva vai entender tudo isso do ponto de vista da pedagogia e da didática. A gente na Consciência, a gente também dá aula em duplas. Agora, por exemplo, às vezes você tem uma sintonia muito boa, 2 professores com uma sintonia muito boa, então qual é o momento que a gente tem para usar, na verdade, um puxar mais o outro do que ser exatamente aquela sintonia? O problema é o seguinte, quando começamos a fazer esse processo de dupla com o ECP1 e principalmente o ECP2, a gente mostrava para o povo o seguinte, é bom ter 2 porque se o assediador pegar, ele vai pegar um só. O outro fica na cama enquanto o outro dá aula. E isso aconteceu quantas vezes? Na prática, quantas vezes isso aconteceu? Dezenas de vezes. Então, isso aí é que tem que ver. E a pessoa começa também a examinar as fraquezas dela. Tem gente que esteve nesses cursos totalmente anulado. Às vezes nem aparecia no campo. Não dava conta. Ficava de cama. Ia para o hotel e ficava lá na cama. Por quê? Alguma coisa atrapalhada. Você está entendendo? Hoje isso tudo está superado. O povo hoje já está muito vivo. Já estão se preparando mais. Outra coisa, hoje eles entendem aquele negócio que eu falava. Olha, o ECP2 começa na sexta-feira, então vocês vão para o hotel na quarta. Aquele negócio, a minha técnica de chegar antes, de você abortar os problemas. Você fica sabendo do problema antes do acontecimento, do estabelecimento do cenário, da cenografia. Então você aborta tudo quanto é caso que tem. Isso aí é importantíssimo. Agora, no início, o povo não entendia isso de jeito nenhum. E outra coisa, uma boa parte deles queriam que fosse só os casais, as duplas. Eu falei assim, não, muda, senão vai dar para trás.
O casal é mais fácil de derrubar do que duas pessoas diferentes. Isso é uma opção de coisa nesse sentido. Outra coisa, tinha gente que gostava também de ir na cidade que ele nasceu ou que tem mais gabarito. Para falar, não, esse não. No início não deve ir lá. Vai em outra cidade. Aí, no caso assim, de itinerância, aí chega 2 dias antes de um curso. O que a pessoa deve ir no local do curso? Ela deve preparar a energia, ver o local, ver o óleo pensênico, como é que vai ser, olhar os detalhes, examinar qual é o ambiente, a atmosfera do hotel, a situação toda, ver se tem alguma coisa para calçar, alguma coisa que faltou. Olha a comida, se vale a pena, se tem muito pimentão, se não tem. Por observar tudo que tem. Tem manual de muitas páginas só a respeito desse assunto. Hoje nós já tem manual temos de muitas páginas. De pesquisa. Sócios não dão aula juntos, pessoas que têm a ligação de familiaridade não dão na cidade que nasceram. Tem uma série de critérios. Tudo isso, através dos anos, nós ficamos doutores. Desse tamanho. É muita coisa, é muita coisa. Coisas finas, né? Porque durante anos o Valdo foi passando para a gente o que era para evitar não receber um livro sobre isso. Mas já temos esse objetivo, Valdo, com todo o histórico, a parte filosófica e essa parte prática. Malo, vocês têm no IPC? É o manual. Poderia ser passado para todas as I6? A gente poderia, porque nós que chegamos depois... Não, deve publicar um livro disso aí. O ideal é publicar, e já está bem na fase de fazer isso mesmo, está no ponto ideal de fazer agora. Eu não acompanhei desde o início, né? Então a gente sente um pouco de dificuldade, porque muita coisa já foi em frente, né? Você vê, desde 91, então é muito tempo que a gente acumulou de informação. Vai para 20 anos. 20 anos de trabalho, com o trabalho executado, quer dizer, não só no Brasil como fora, porque o CP1 existe nos outros países que a IAC dá. Então é um manancial de Quando a gente começou, eu era regra 3. Qualquer professor, se faltar, eu vou lá e preencho. Era isso, todo mundo já sabia. Então, regra 3. Existe com homem, com mulher, com tudo quanto é coisa. Vai ser muito bem-vindo esse livro. Rosa, mas também vocês podem buscar ajuda com a Ana Luísa no IPC. Ela deu toda a orientação para o parapedagógico da Conces quando a gente fez a formação docente no início. Eu acho que ajuda muito, viu? Eles têm todo esse material feito pela Mala, inicialmente, né, Mala? Você que startou. E é esse material. A gente vai publicar como uma publicação oficial mesmo, para todo mundo. Obrigada. O livro com todo o histórico, todos os dados que o Valdo passou, que especificar acompanhou, tudo, desde 91. Vocês vão ver que todo esse serviço que está aqui, a pessoa chega, já mastiga, é só deglutir, já está tudo feito. Ninguém sabe o esforço que foi até compor essa condição do jeito que está aqui. E outra coisa, eu devo tudo isso a essa turma mais antiga aí, os veteranos aqui do trabalho, que não é fácil. E outra coisa, aqui num monte de lugar por aí afora, no Brasil e no exterior, tudo isso nós juntamos a experiência para sondar como é que ficou. Tem muita coisa para a gente ver nesse sentido, já acumulada. É o acumulador das vivências. Isso aí é muito sério, é a base. Voltando lá ao curso intermissivo, você já respondeu para ele, mas o que eles mais aproveitam é por especialidade lá. Não, se aproveita é o saldo da ficha da pessoa, ver o que ela é, o que ela tem de melhor para oferecer do ponto de vista da interassistencialidade. E eles colocam, extrafisicamente, os evoluciólogos têm muito mais gabarito de fazer o casting, quer dizer, fazer a elencologia, saber escolher a pessoa de acordo com os traços e potenciais que ela aparece no seu currículo evolutivo. Então, as pessoas são muito mais selecionadas. Só tem grandes astros por todo lado, você está entendendo? Extrafisicamente, no curso intermissivo. Não tem aquele... Pois é, o canastra não tem no curso intermissivo. Valdo, lá o processo... É óbvio, deve ser muito mais eficiente, né, lógico. Mas... Não, e outra coisa, extrafisicamente a pessoa é o que é, não tem jeito de esconder. Então isso é muito bom. O que você pensa, se a outra pessoa tem lucidez, ela sabe tudo que você está pensando, não adianta querer tapear. E os ambientes já foram feitos para isso, onde se desenvolve o curso.
De modo que chegou lá, é tudo explicitado. É a transparência, é a glasnost. Mas aí você tinha falado que um aproveita o mental soma, o outro energia, eles entram em especialidades. Tem tendência, o cara trabalhou 5, 10, 15, 20 vidas dentro da área da educação. O outro trabalhou 20 vidas dentro da área da assistência. E por aí vai. Aquilo vai juntando. O outro trabalhou só com processo de parapsiquismo. Desde a época das iniciações, até recentemente, por exemplo, na parapsicologia ou na metapsíquica. Mas é comum no curso intermissivo, perguntando-se, haver vários professores de várias especialidades? Sim, não. E outra coisa, existem os evoluciólogos, serenões. Quando você menos espera, vê um serenão, superintende aquilo tudo e dá uma geral em todo mundo. Pronto, como é que fica? Muda tudo. O patamar, o nível, sobe. Isso tudo tem. Valdo, aqui na página 30... Outra coisa, é bom esclarecer ainda mais um detalhe. Não fica pensando que a pessoa chega e depois ela é encaminhada bonitinho por aquilo que eu já vi na ficha. Não é só isso, não. Depende do rendimento dela no curso. Por exemplo, está aí, você está fazendo junto com a equipe lá, e tem aí 50 concierges com você naquele curso que você está vendo. Aí, lá pelas tantas, eles vão selecionar as pessoas que podem fazer uma excursão interplanetária. Daqueles 50 vezes, são escolhidos 10, 8. O resto não deve ir, que não vai fazer bem para eles. Eles sabem tudo. Então, os fatos, os parafatos, é que orientam o problema do curso. Você está entendendo? Eu sigo aqui essas orientações todas nas coisas que eu faço. O que é? Aqui na página 30, na sinergismologia, você poderia falar sobre esse primeiro item? Sobre o quê? O primeiro. A motivação do professor arrasta pelo exemplo o aluno a motivação sinérgica pelo estudo. Quer dizer, isso aqui é o arrastão do ensino com o arrastão da aprendizagem. Uma coisa funciona em cima da outra, ajuda, potencializa. Por isso que o professor, antes de mais nada, é um exemplo. Mas aqui entra a questão também energética, né? Que o professor motivado... Não entra a pessoa, não é só energética, entra a força presencial do professor. O problema é isso aqui, ó. Acabou. Agora, eu quero ainda ficar bom. Vocês me dão mais 10 vidas, você vai ver. Eu já falei com o transmitor, me dê 10 vidas que eu chego lá. Está entendendo? Agora, você já pensou, vou fazer isso o tempo todo. Por exemplo, da abertura de ontem para hoje, eu passei encerrado na minha casa, mexendo com energia o dia inteiro. Mas sem nenhum assédio. Tudo à distância. Por quê? Ela estava ajudando o processo do Brasil, uns troços aí sérios, à distância e tal. Eu não saí de casa. Presta atenção. Depois que eu só fui agora na hora do almoço, depois eu vim para cá. Eu não desci, não fiz nada. Praticamente 24 horas eu trabalhei com energia, de a hora que acabou a tertura de ontem até hoje. É tanto que o meu filho aí com o André estiveram aí, mas eles não quiseram bater lá porque acharam que já estava com os, sabe? Tudo, os alarmes, tudo já ligado. E sabe que hora que era? 7 horas da noite. Eles tinham razão, eu já tinha fechado tudo lá. Entende? Então, veja, trabalhando desse jeito, eu acho que com 10 vidas é capaz de eu melhorar alguma coisa. Você está entendendo? Professor. Essa aqui é a minha esperança, que é a última que dessoma, né? Professor, teve um abalo sísmico ontem em Brasília. Foi, né? E a gente começou também A gente precisava. Um dos lugares que eu mais fiz trabalho foi ontem, foi Brasília. E o acoplamentário está com tema para política. Mas você viu isso aonde? Porque eu não vi. No jornal. Eu estava trabalhando, eu não vi muita coisa de televisão nem nada. Eu só vi agora de manhã alguma coisa sobre aquela turma do Chile que estão tirando os 33 caras, começaram a tirar. Bom, aqui no ar. Entende? Mas o que é que houve? Houve um abalo sísmico, foi documentado. Abalou, então, abalou a política. Palácio da Alvorada? Provavelmente. Passou no jornal da noite, das 8 horas. E qual ponto? Quantos pontos na escala Richter? Valdo. 5. 4,5. horas, é mesmo? 4,5. Em Brasília, hein?
E olha que lá, vocês sabem que aquela área são das terras mais antigas do planeta, né, que tem ali. Isso aí é lá em Goiás, Valdo, é naquela área. A impressão que eu tive é que os funcionários públicos foram liberados antes, né? Que foi assim, como se fosse... Agora, me conta que hora que foi isso? Foi à tarde. Foi à Final tarde? do expediente. Tanto que o pessoal terminou o expediente antes. Então a impressão que deu é... Engraçado é que eu não vi nada disso, eu trabalhei sem parar, houve alguma coisa. Eles falaram se teve algum prejuízo? Não. Mas o pessoal saiu dos prédios. Não, deve ter havido alguma coisa. Senão eu não teria aqui no ar. Foi o epicentro foi no Mato Grosso do Sul, ocorreu às 17 horas de ontem e atingiu 4,5 na escala Richter. E atingiu Brasília, Mato Grosso, parecem outras áreas ali perto. Engraçado que eu não estou sabendo nada disso, não. Eu não vi. Porque você sabe, ou você trabalha extrafisicamente ou trabalha intrafisicamente. Casar os dois sempre, nem sempre dá certo. Se a gente começa a mexer com energia, com o processo todo, você perde a noção, você desatualiza quanto às informações aqui, a comunicação cai. Tá. Eu estava pensando nisso tudo, mexendo na situação. Agora, trabalhei assim, eu trabalhava um pedaço, daqui a pouco eu entrava numa mega euforização, eu parava, tomava água com calma, aí recomeçava de novo, alto nível. E tinha muita gente me ajudando aí, não era só um, não, mais de um. Tinha uma senhora me ajudando, que é junto com a Rose Gabi. Tudo isso eu vi aí, ó. Você sabe, eu estou sozinho, uma semana já, eu estou solteiro, né? Uma semana. A Graça está em Santa Catarina. Agora, o melhor da história é que o primeiro dia que ela foi para lá, choveu sem parar, não puderam nem sair, nem ela, nem Estela. Agora parece que já desanuviou, melhorou. Foi aquele dia da chuva brava aqui, né? Que deu lá também. Mas o caso é esse, como eu estou sozinho, sou só eu e as gatas, e a Vassi dá jeito, de vez em quando ela vai lá, enquanto eu estou aqui, ela vai lá e atende os gatos. Então, eu fico por conta dos amparadores, você está entendendo como é que é? É o jeito. Agora, faz parte, né, do serviço, é o serviço. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, isso aí é bom eu falar, porque me perguntaram isso há pouco tempo. O cara chegou para mim e falou assim, mas você não tem medo de ficar sozinho? Eu falei assim, olha, estou tremendo. Medos conscientes. Me perguntaram isso, Marlon, esse ano. Me perguntaram, mas quando você está aí sozinho, você não tem medo, não? Assim, daí, foi um homem. Foi um homem. Mas é um rapaz, né? Ele é moço, ele não tem experiência e tal. Eu vi, eu não fiz piada, não brinquei com ele, respondi com calma. Não, eu não tenho medo disso, não. Meu medo todo é morder na língua. Né? Porque eu falo demais. O que é que eu falo? Olha, não morda na língua, porque ela deve estar envenenada, você morre na hora. Né? Dentro da questão da pesquisa e ensino na docência, que o senhor falou há pouco, gostaria que aprofundasse a importância e o papel da reflexão dentro do ciclo de qualificação da praxis parapedagógica de um professor. O problema todo é o seguinte, a reflexão, ela é ótima. E uma coisa muito séria é a pessoa se preparar para todo tipo de aula. Eu já dei essas aulas aqui, faz 8 anos que eu estou dando essas aulas, tá certo? Eu sempre me preparo todo dia para as coisas. Eu chego aqui primeiro, eu anoto as coisas, e eu faço essa listagem aqui, ó, de páginas, etc., os detalhes que eles pediram para fazer, anoto os amarelinhos naquilo que precisa, tudo isso. Veja bem, vocês acham que eu preciso disso? De modo algum. Mas, no entanto, isso faz parte da praxe, faz parte da praxe, faz parte do pragmatismo, faz parte do trabalho. De modo que é muito importante a pessoa se preparar antes para qualquer processo de docência. Isso é que eu vejo. A qualificação, então, da praxis pedagógica melhora por aí. Uma outra coisa, eu quero lembrar você, existe um negócio que eu já escrevi sobre isso, que é a parapraxis. Pensa nisso.
Percebi que com o trabalho das energias tudo fica mais evidente, inclusive os reconhecimentos e os reencontros com afetos e desafetos. Lembro-me que quando reencontrei o grupo da projeciologia e conscienciologia foi amor à primeira vista. Entretanto, tem amigos que também fizeram curso e hoje eu não falo mais com eles a respeito dos estudos. Nunca vou esquecer quando eu conheci o professor no SCP2 no Rio. A palavra amigo veio forte. Realmente, a evolução pessoal, ela é solitária? Não. A evolução, ela é pessoal, mas ela é universalista. Né? Então, veja bem, você dentro do ego karma, você trabalha no grupo karma para ficar no polikarma. Isso é que é a holokarmalidade. Esse é que é o problema. Uma outra coisa que eu queria te falar. Muitas das coisas que você coloca kármico é holokármico. Nem sempre você está lembrando. Tá certo? Holo. O holo é que é o geral, é a quarta condição. Ego-karma, grupo-karma, polikarma e holokarma. O holo é que pega as três. Que às vezes você põe essas três só como kármico. É o holokarma. Você entendeu? É o grupo, é o grupal. Eu estava olhando que eu estava passando hoje, tinha 2 lugares assim, que eu mudei. Você sabe, o caso da Adriana, eu conjugo com ela para ela ver, porque hoje ela está doutora no assunto. O meu estilo, as técnicas, ela que conhece mais o problema do vocabulário nosso, a orismologia, o modo de criar o processo dessas frases curtas que eu uso. Ela está uma fera nisso aí. E outra coisa, ela está boa também. Uma hora seria bom você conversar com a Tânia. Você está boa para fazer esse processo. Seria bom conversar com ela para ver, trocar figurinha, etc. Seria bom, ajuda. Aproveitando o assunto aí de polikarma, o EM, ele já tinha entrado no polikarma na época que o senhor conheceu, ou só tinha um... Não, ele queria, a intenção dele era essa, mas ele não tinha muita noção dessas coisas, não. Ele recebeu isso tudo de cambulhada, tudo de uma vez, dentro do processo, a hora que nós começamos. Agora, ele tinha muita capacidade de assimilação. O nível de acuidade dele é muito elevado. Esse talvez foi o traço forte que deu a predisposição para ele entrar nisso aí. Entende? Hiperacuidade. Ele era finório em certas coisas. Agora, na vida que ele teve, até a última vida que ele teve, ele era mais uma espécie de engenheiro. Mas essa vinda para cá, de alguma forma, dinamizou a evolução dele? É lógico, né? E o trabalho todo dele já foi tudo feito de caso pensado, isso não foi jogado fora. Vamos ver o que ele vai fazer agora, o que é que deram para ele. O que é que os serenões, o evoluciólogo, né, andaram falando para ele, né? Ele conhece bem o meu povo todo. Conheceu bem quem é o transmentor, tudo. Então, e outra coisa, ele entrou dentro de gente que podia participar com a genética favorecendo o desenvolvimento. A mãe dele é um mulherão. Mulherão. Mulherão que eu estou falando não é porque é bonita, não é isso. Fortíssimo, Amazonas. É aquilo que eles chamam em alemão, é outro nome. Como é que chama? Valquíria. Valquírias. Ela era uma valquíria, uma Amazonas. Grande, forte. Sabe como é que é? Um mulherão. Ora, louraça. Ele tem macrosoma, você acha que é a possibilidade? Eu penso que sim. Eles arranjaram para ele, mas agora veja. Deve ser um macrosoma de pobre, né? Não pode ser uma coisa muito grande. Por que dessa adaptação? Adaptar, você vai colocar um negócio aí, como é que faz? Eles devem ter dado assim, um gadget, sabe como é que é? Uma primeira coisinha para ajudá-lo naquilo que ele precisava mais, alguma coisa nesse sentido. Compensar, né? Para compensar, tudo é um processo de compensação. Agora, você sempre falou da questão da visão dele, isso não pode potencializar? Não, no caso não, porque tem que se adaptar, né? Ele entra na genética. Agora, por exemplo, isso é que eu falava muito com ele, eu falava assim, você tem que lembrar a projeção. Você, como homem,
que ele vai ter um corpo de homem, é um corpo de homem que ele tem. Você, como homem, você vai sair do corpo. Nessa hora, você vai ter uma certa tendência lá do processo, porque são milênios que ele teve aquele outro tipo de psicossoma. Está entendendo? Ou de corpo, né? Que influi no psicossoma. Então, você precisa ter cuidado nisso. Isso eu expliquei bem para ele. Ele viu umas coisas comigo muito sérias e com tal mal. Uma delas é o seguinte: a gente ia atender uma criança, estava muito doente, febre alta, aquele negócio todo, e eu julgava a energia ali junto com o tal mal, em cima da criança. Daí a pouco a criança saía, mas como era muito novinho, daí a pouco ele configurava o homem que ele tinha sido na outra vida. Ele viu isso várias vezes. Assim, ó, você tem que ter cuidado com isso. Isso aqui, ó, é o passado da pessoa. Está fixado, está demais. Então, a gente tinha que julgar a energia dele para ele voltar a ser, sabe? Ele estava indo contra. Então, por exemplo, uma criança que às vezes está numa condição febril de infecção, alguma coisa que tem, às vezes está sendo mantido, ou piorado, ou ocasionado, ou desencadeado devido ao processo do passado dela. Isso aí não tem livro nenhum. Nunca escreveram sobre isso. Agora, eu vi casos assim do Arco da Velha. Durante uma boa temporada eu estudei isso. E eu ia contar o mal e via quem era a criança. Então, nós íamos quando via que a criança saía, daí a pouco corporificava aquele adulto junto da criança. Terríveis. Agora, ó, a maioria dos casos que eu vi eram homens. Um dia, foi o primeiro que eu tinha visto, apareceu uma mulher. Você está entendendo? Apareceu uma mulher. E o problema todo era um corpo meio de uma menina. Entende? Então, nós fomos examinar o negócio. A mulher era poderosíssima antes. Então, pessoal, isso explica até um certo ponto. Então, é a pessoa que não quer mudar. É a Rosselane. Eu, no corpo de homem, você está entendendo? Aquilo ali é impressionante. Agora, veja, tudo é um problema de embocadura, né, da cabeça, né, da pessoa. Né? A bitola que ela tem para receber aquilo, para dominar o corpo. Seja o que for, não interessa qual sexo que a pessoa queira, ela tem que dominar o corpo. Se for como gay, que seja. Se for como lésbica, que seja. O problema é dominar o corpo para funcionar direito. Esse é que é o certo. Agora, esse caso da corporificação adulta, eu ainda não escrevi sobre isso, não. Eu já toquei no assunto assim rapidinho só, mas não cheguei a dar detalhes. Aquelas mulheres muito musculosas, as mulheres muito musculosas fazem exercício para ficar, fazem concurso, essas que são as fixadas também, né? Essas que são as valquírias. Mas tem fixação no corpo, no androssoma anterior, por exemplo? Não, muitas são homens. Elas são homens que vieram no corpo de mulher. Agora, veja, o Law e Order, essa semana, apareceu com uma dona que era uma ginasta que fazia arte marcial. Então, ela pegou um dos detetives, esse que aparece mais, e quase quebrou o braço do detetive. Aí o detetive deu um jeito nela. Mulherão, mas colocaram a mulher lá que é uma valquíria, lá nesse episódio do Law e Order. Eu não sei se alguém viu aqui. A Lourácia que estava lá, músculo, e já colocaram tudo de fora mesmo, os braços, ombro, tudo de fora para mostrar a marcha. Você chegou a ver? Das lésbicas, não. Teve um que tinha, e tinha uma que era dessa. Não, mas teve alguma coisa, mas o problema é isso, não. Eles estavam mostrando a dona. E a força dela, como é que era. E ela pegou os detetives, quis dar um golpe nele, deram um jeito nele. Depois ela acusou que o detetive estava fazendo assédio sexual a ela. Eu acho que foi essa mesmo. Incrível o negócio. Eles põem tudo lá, eles não estão deixando nada. Special Victims, né? Foi naquele, Special Victims. É Special. Valdo, você pode falar mais sobre isso que você falou há pouco, da criança? Ela adoece, ela está com uma febre alta, não sei o quê, e ela sai do corpo e ela corporifica como homem, e às vezes é o passado dela que está influenciando a doença. Até um ano e meio de vida, etc., que essas coisas ocorrem. Depois o corpo já começa
Isso explicaria... A pessoa, o corpo fora, não deixa isso mais acontecer. Isso explicaria essas pioras súbitas assim que as crianças têm? E às vezes a morte também. Então você vê, se você... Tem coisa que os pediatras não têm culpa. Não tem noção ainda. Tem que entender o processo extrafísico. E outra coisa, tem caso desse que acontece todas essas tragédias, esses infortúnios, e não tem assédio. É só consciência. É só consciência, é aquilo que ela pensa. Das coisas. Isso aí foi uma das coisas que me deixavam pasmado. Eu pensava, parava para refletir e dava uma pena danada de ver. Então... Agora, eu comecei a ver isso por causa do Zéfiro. Eu comecei a lembrar dos casos que a gente ajudava. Falei, não, eu quero ver isso agora do lado de cá. Então aí o Talmão falou assim, nós vamos ver. Agora, ó, depois eu vi um caso desse bem perto de mim. Bem junto. E você... Não tinha jeito de esconder, porque eu conhecia tudo antes, durante e depois, tudo. Você acha então, Valdo? É um jeito, quer dizer, a pessoa esperou. Você acha então, no caso de uma pessoa que dessomou, um adulto que dessomou com determinado quadro, nasce a criança, quando ela apresenta de novo aquele quadro, essa própria ressonância daquele adulto que dessomou assim, na doença atual da criança, faz a piora do quadro dela? Depende da situação, às vezes pior. Isso é um fato. O processo de vida anterior influi muito na vida atual. Ressonâncias. Não adianta falar. Influi demais. E outra coisa, quanto menos, veja bem, menos lúcida seja a pessoa, maior a influência da retrovida, do retrocorpo, você está entendendo? Atual, recente. Quer dizer, essa influenciação, nesse caso, a mais séria é dela mesma. Não tem assédio, que nada que envolva. Mas agora, o que é impressionante é a gente ver a recorporificação. O cara sai, agora você veja, porque ali o psicossoma ainda está mole. A plasticidade dele claro, ele maior, não tem uma forma que ele ainda não está bem fixado. Definida. Porque, por isso que desde a antiguidade eles falavam que o corpo humano só se fixa aos 7 anos. Em parte eles têm razão. Mas é que com o passar do tempo eu acho que esse período é menor do que isso. Por isso que eu falo, você tem que começar com as crianças e começar a trabalhar mais cedo, entre os 2 e os 3 anos. Então foi o que nós fizemos com o Arthur. Arthur, eu comecei a mexer com máquina com ele, mas intensamente viagem. Nós começamos a viajar, ele tinha 3 meses de idade, era um perigo. Eu tinha que olhar, às vezes a gente tinha que ir em avião só de primeira classe, porque tinha menos gente, para não pegar resfriado dos outros. Porque o menino muito pequeno não é bom andar de avião, voar. Mas nós começamos, devido às minhas viagens, eu não queria parar, a gente começou com 3 meses de idade. Agora, aos 2 anos, eu já mexia com tudo quanto era maquininha, milhões de coisas, tudo que havia. Isso aí ajudou muito a ele, para superar as coisas dele. Mas ajudou por causa da forma dele pegar objetos físicos, de ter uma e fazer aquilo que ele gosta, criar um ambiente adequado, sem trauma. Entende? Eu já falei aqui, teve uma vez que foi impressionante, quando nós ficamos lá no grande hotel, que era na porta da Disneylândia, que eu passei 45 dias lá com ele. Agora, o maior problema era da minha mulher de fazer comer comida americana. Foi um custo. Hoje ele só come comida americana. Esse aqui é o ruim da história. Ele hoje gosta de sanduíche, essas coisas todas, de McDonald's. Entende? Gosta demais disso. Processo de pizza também, mas o problema todo é esse. Agora, foi um custo para ele se adaptar, porque era pequeno demais. Viajar com gente recém-nascida é uma das catástrofes da mãe. Uma das coisas mais bravas que tem. O ideal é o seguinte, se você vai dar luz num lugar que você não precisa viajar tão cedo. Ficar lá naquele lugar. É o melhor para você criar filho. Estou dando a dica como é que é, porque eu sei como é que foi. Agora, o Arthur, ele criou problema até mesmo depois que estava mais crescidinho. Na própria Alemanha, que tinha os parentes tudo de lá, tinha aquele negócio todo. Porque eles eram contra a criança. Na área de Frankfurt e Langen, na Alemanha. Nós fomos lá, todo mundo olhava com hostilidade para a gente por causa da criança.
Eles estavam tudo contra a criança, até hoje ainda está, né? Está nascendo menos gente, aquele negócio, por causa da guerra. Por causa da guerra? E outra coisa, a minha mulher esteve em campo de concentração, prisioneira. Conseguiu escapar. Veja bem, o povo conta. Aí ela olhava aquilo e falava assim, o que eu faço com isso? Assim, ó, melhor coisa, você não nasceu aqui, você não vai nascer aqui mais, foi a última vida. O negócio não era fácil. Você há de ver a hostilidade do povo com a criança. Agora, a minha mulher falava alemão na frente deles, tudo igual. Não é alemão, menino é alemão também, qual o problema? Mas o negócio não era fácil. Eu via aquilo e julgava a energia do povo e encapsulava tudo. Aí ele se esbaldava, andava daqui. E outra coisa, às vezes nós estávamos sempre numa estação, porque na Alemanha tem muita estação de trem, né? Que negócio todo com todo mundo, tipo central, aquele troço. E ele gostava demais daquilo, de ver o trem, ver as coisas, o que se passava. E aquele monte de gente, todo mundo olhando. Hostilidade não é fácil. Na França eu me espantava, porque foi há uns 30 anos que eu morei lá, né? Mas já naquela época a hostilidade com criança era tremenda e eles se espantavam muito mais de eu conversar com a criança. Deveria ser uma coisa assim. Conversar de homem para como homem. você conversa de adulto com a criança? Adulto, eles não, ele conversava e respondia todas as perguntas. Eles falavam assim, por que você responde a todas as perguntas dela? Eu falava, porque ela está perguntando e tudo que pergunta tem uma resposta. Agora veja, eles isso ficavam tudo espantados é uma eu conversar, população de gerontes, é muita gente de idade. Uma coisa muito estranha. Na ocasião era muita gente de idade, gente da Segunda Guerra. E no inverno, principalmente, você não vê uma criança, parece que trancam no armário, uma coisa horrível. Você não vê criança com os pais assim, andando nos lugares, quando está, é tudo controlado. Eu e a minha mulher, nós estávamos lá para ver parente. E eu queria ver os livros na Alemanha, né? Porque é Frankfurt, você sabe, é um dos centros editoriais, aquela coisa. Então a gente foi ver. Depois nós fomos na aldeia lá, que é em Langen, que é perto. Aí fomos ver pomar, o que os alemães plantam, quer dizer, era muito bom. Tinha o tio macho que era fora de série. Então, vamos comer aquelas frutas que só tem na Alemanha e tal. As berries, cherry, aqueles troços todos que tem que é só na Alemanha. Então a gente colhia no pé, já comia aquele negócio todo. E o menino se esbaldava com aquilo, né? Vendo o que é que tinha, como é que era e tal. Mas, se você saía onde tinha muita gente, você olhava assim, só tinha adulto, você não via uma criança. Aquele monte de gente, você não via uma criança. Hoje parece que andou mudando, né? Parece que o governo entrou nisso. Mas eu sei o que é que a gente passou. Eu tive uma senhora experiência com isso aí, não foi fácil. Não é fácil. E outra coisa, eu com meus processos todos sentindo tudo, a hostilidade das pessoas, o que eu estava pensando, não é fácil. Dá uma pena danada. Agora, é o jeito. A vida é assim, né? Às vezes, não tem outra saída. O povo, às vezes, implica muito com as coisas. O modo de ser. Então, em viagem, tem muito disso, né? Eu sei o que é, eu já passei com a minha mulher, que é mais nova do que eu. Quantas cenas de teatro já tive que fazer publicamente para superar o processo? Não, o que eu fiz também, uma de Portugal, que foi pior, estava o hotel cheio de franceses. A hora que eles começaram a ver e eu vi que está todo mundo contra, eu cheguei e chamei com a Graça e falei assim, vem cá que eu vou fazer um espetáculo de filme romântico. E dei um beijo daquele de dobrar tudo. E todo mundo viu, etc. Tal, alto nível. E falei em francês, português e espanhol. O que é que eu estava fazendo e por quê? Para calar a boca. Era o jeito, né? Era o jeito. Aí todo mundo adoçou. Ninguém fez mais nada no hotel, enquanto os franceses estiveram lá. Isso foi na entrada do hotel. A entrada do hotel. Agora, isso aconteceu nos Estados Unidos, em New York. Nós estávamos num hotel lá na Lexington. Uma vez que aconteceu um caso desse, o hotel estava cheio. E tinha um hall muito grande, lá, na entrada, com o povo tudo sentado. O que eles faziam?
E a Graça estava muito bem arrumada, produzida, e eu também. Na hora que eu entro com ela, foi um negócio, sabe? Você já pensou, né? Chapéu com a moça toda produzida, etc. Tal. Falei assim, quem é ele? Não, deve ser produtor de Hollywood, deve ser isso. Está com a Starlet. É o diretor Patrícia, é a velha história, né? Isso é antigo, né? Professor, aqui é a Rosa. Voltando ao assédio na criança, eu sei que o assédio pode acontecer desde da gestação, mas a mesologia e a educação dos pais pode influenciar nessa consciência que está vindo? Ajuda, né? Os pais sempre podem ajudar toda a criança. Agora, o problema é que, às vezes, a coisa mais séria é informar a criança da realidade extrafísica. Isso é que é o mais sério. Informar aonde dói, a raiz do problema. Mesmo a ela raiz é com a pessoa, ela mesma, é a criança. Mesmo a criança com 2 anos, ela pode se informar de uma realidade extrafísica? Se ela estiver sendo... Com 7 anos, ela já pode dominar tudo, energia e tudo isso. Com 2 anos. Agora, dependendo desses casos que são patológicos, você começa na hora que começou, não interessa a idade. Se o processo é patológico, tudo que você pode fazer para ajudar, vale a pena. No caso, eu tive uma experiência de uma amiga, não era paciente, mas uma criança de 2 anos que ela não conseguia dormir na cama dela, que ela via todos os dias muitos bichos, assim, bichinhos, tipo lagartas. E a mãe trocava de roupa, de tudo, e não tinha jeito. Todo dia. Então, eles descobriram que era um processo mesmo de assédio, né? O pai até era frequentador lá do centro, né? E a criança foi informada. Ela começou a dar passe, né? No caso EV, com 2 aninhos. E ela começou a dar o autopasse, né? E foi afastando esse... Pois é, isso tudo pode acontecer. Agora, tem que ensinar para a criança a hora que começa a dar alteração. Não interessa a idade. Mas tem que fazer com que ela entenda aquilo. E outra coisa, não fazer nenhuma, vamos dizer, superapreciação da personalidade da criança. Não deve transformá-la em superstar, ou um processo de superdotada, ou precocidade, ou um prodígio. Isso é que não deve. Tem que abrir o olho. Agir com naturalidade. Porque para agir criança, com naturalidade, que essas coisas são mais ou menos assim, expor aquilo com calma. Isso ajuda. Ela não faz muita diferença. O adulto é que diferencia, né? A criança, ela já começa a agir com naturalidade. Né? Agora, a criança, a gente tem que ser sincero, falar a verdade para ela. E prometeu, tem que cumprir, senão dá tudo para trás. Senão ela perde confiança em você. Você não vai ter mais nenhum contato correto com ela. Eu já vi muito pai e muita mãe que perderam. Os meninos não têm a confiança. Porque não cumpriram aquilo que falavam, quiseram tapear. Então, o ideal é falar a verdade. Falar a verdade dentro daquele nível que a criança consegue entender sem criar qualquer crise interna, íntima. Eu tive um caso de um paciente, tinha mais ou menos 7, 8 anos, que a mãe me levou e dizia que a mãe não estava entendendo, achando que era loucura dele, que ele tinha um amigo invisível. Isso acontece muito normal na infância, né? Invisível é muito comum. Outra coisa, tem mania disso por aí, né? Uns passam por outro, tem mania. Mas esse caso era comprovado. Ele entrava e via que só tinha a cadeira dele. E ele falava assim, eu posso colocar uma cadeira para o meu amigo? Aí eu agia com naturalidade. Pode sim, pode colocar. Agora isso tudo é fantasia da criança. Mas eu não entendia muito desse processo. O problema extrafísico, quando tem a coisa extrafísica, é diferente desse negócio de amigo invisível. Se a pessoa é um assediador, se a consciência que aparece para a criança é um assediador, ele tem medo, ele grita, aquilo é horrível. Se é um benfeitor, um anjo de guarda, é diferente. A pessoa logo começa a descrever aquilo, a criança já quer fazer o desenho, é diferente, há uma interação, ele vê como é que é. E outra coisa, não aparece como criança, não. Não, né? Aparece às vezes quase sempre um anjo,
uma mulher muito bonita, uma coisa qualquer, uma mãe. Então aí é diferente. Ovaldo, você tinha falado sobre doença da infância, que é provocada ali pela resistência do psicossoma à situação do soma e tal. Na medicina antroposófica, algumas pessoas comentam, né, com base na medicina antroposófica, que seria interessante a criança passar por algumas doenças da infância, essas doenças típicas da infância, que isso faz parte do desenvolvimento. Que história é essa? Todo mundo já passa, isso é besteira. Isso aí é o tal negócio. A única coisa que criança deve passar, séria, ela deve se sujar, ela não deve ficar limpa demais. Muita gente tem asma porque está super, entende, higienizada. Então a pessoa está... não dá. A imunidade cai a pessoa desse jeito. Então o ideal é ela criar imunidade por si. E nós precisamos disso para combater as bactérias. Olha só esse negócio dessa superbactéria, como esse negócio é sério. Então, esse problema de sujeira é um fato. Menino tem que brincar na terra. Faz parte do serviço. Tá, mas agora, tem alguma coisa de... essa terra, né? O problema é escolher a terra. Claro. Mas eu, por exemplo, quando era pequeno, eu caí numa fossa. Sério? O negócio estava muito mole lá em cima, e eu fui correr, a hora que eu corri o negócio afundou. Quando eu vi, eu estava no meio. Do número 2. Foi um custo para tomar banho depois. Mas veja, eu sou um cara super imunizado. Eu já era rapazinho nessa ocasião. Já tinha, acho que 10, 11 anos por aí. Quando eu caí na fossa. Foi no quintal de uns amigos nossos, que eu estava brincando com o rapaz. E a fossa, fizeram aquilo mal feito, passaram para outra fossa, deixaram o negócio, mas não tamparam direito, não cimentaram, não fizeram nada. A hora que eu fui correr, o peso de fazer assim, que eu estava, falou tudo, eu caí lá no meio. Aí eu cheguei, quem é que quer me dar um abraço? Isso foi a primeira piada que eu fiz. Ninguém quis, é lógico. Agora, esse meu amigo, de vez em quando eu lembrava dele. Você lembra o dia que eu caí na fossa, que a sua mãe ficou apavorada a hora que me viu? Agora, eu tomei banho lá, depois fui para casa, tomei banho em casa, arranjaram roupa para mim, foi um negócio. Sabe? Mexeram cabelo por cabelo para melhorar. Não é fácil. Eu acho que é uma experiência boa essa aí. Aumentou a minha imunidade. Acho que você está bem agora. Não recomendo tá limpinho de vocês não, tá? Isso é que ficar na fossa, né? Pois é, total. Entrou na fossa. Pois é, por isso que eu acho que eu não fico mais na fossa, que eu fui imunizado. Sabe? Eu não tenho esse negócio de fossa comigo, né? Pois é, literalmente eu acho que o caminho talvez foi esse. Agora, você veja bem, isso foi em 1942, por aí. Eu lembro como se fosse hoje. Numa tarde, eu andando, a hora que eu fui correr, Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 110 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 4 negadas: Marcos, Cineclube de Magali, curso 40 manobras, Neida de Atendência, Soramar, Colégio Mestre da Decomatologia. Essa não tem. Gente, é bem rapidinho, hein? Para eliminar qualquer mal entendido, hoje às 7 horas da noite a gente vai exibir o amor para toda a vida. Tá? Não é outro filme, é esse, teve mal entendido por e-mail. Então às 7 horas, tá? Com horário alternativo, e quem quiser colaborar hoje, tá? Eventualmente, ou quiser fazer parte da equipe, está convidado também. Até lá, obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC convida a todos para o curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso vai ocorrer junto com uma série de outros cursos na imersão na parapercepciologia interassistencial, que ocorre
O 40 manobras serão 4 dias, do dia 27 ao dia 30 de dezembro, de segunda-feira até quinta-feira. Esse curso é para aqueles que já estão começando aí a trabalhar com as energias e querem realmente entender e praticar. Ele é 99% prático. Também para as pessoas que estão se preparando para a TENEPS, para dar um gás bom na questão energética. Tá? Para quem quer mais informações, pode entrar em contato aqui com o CAEC no telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Lembrando as pessoas... Está funcionando. Que estão participando da Semana de Educação da Reaprendência, que iniciou ontem, gente, com bastante sucesso, a qualificação docente que está ocorrendo de 8 a 10 de outubro, que a partir de segunda-feira nós teremos seminários e conferências a respeito de pensadores de educação. Então, os seminários que acontecem 11 e 12, que é segunda e terça, que é um feriado, eles são gratuitos, as pessoas podem se inscrever aqui no CAEC, e terão lá uma conferência com a professora Nora de Apiana, depois 3 meses de seminários a respeito com vários pensadores de educação, por exemplo, Anísio Teixeira, Celestine Freinet, Piaget, Confúcio e outros. Então isso está bastante interessante. E à noite, durante essa semana, haverão também palestras no período das 19 às 20 e 30 horas. Então, para quem tem interesse no tema, gente, por favor, realizem a sua inscrição e compareçam no discernimento neste horário. Um último aviso também em relação ao evento do dia 16, que é o encerramento da semana, que é o curso do professor Marcelo. Neste curso ainda restam algumas vagas, gente. E o tema é bem interessante, Discienciologia. Então, para quem tem interesse também, informações no telefone 3525-2652, ou no site www.reaprendência.org. Estão todos convidados. Boa tarde. Eu estou aqui representando a coordenação do Colégio Invisível da Dessomatologia. Os coordenadores são o Mário Mariatti e a Regina Isterman. Eles estão ambos em Portugal e vão participar agora da Semana da Saúde da OIC e do congressamento da IAC. Mas vale lembrar para os interessados no tema dessoma, quer dizer, comum a todos nós, a dessomatologia, que o Colégio Invisível já tem 2 anos de atividade e ele tem realizado encontros internacionais anuais. Esse é o segundo. Ambos contamos com a presença do professor Valdo, que vai dar as diretrizes, as orientações. O evento do colégio começa no dia 5 de novembro e vai até domingo, da segunda-feira, dia 7. 5 a 7 de novembro, vai ser aqui no Discernimento, inclusive quem é de fora, os tertulianos, teletertulianos, se quiserem, se têm interesse, podem participar, porque a entrada é aberta. 5 a 7 de novembro é o segundo encontro internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia, chama o CID. E se vocês tiverem interesse, é só participar, e nós vamos estar passando para vocês nos próximos dias as conferências, as apresentações de cada dia, caso você tenha mais interesse por uma programação ou outra. Estão todos convidados. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é recurso evitável, especialidade ressexologia. Obrigada e boa tarde a todos.